Aprendendo com Davi. É o título da mensagem, Aprendendo com Davi. 1 de Samuel 17:32. 1 de Samuel, nós já estávamos lá, é só agora encontrar o versículo 17 e o 32. Primeira de Samuel 17:32. E eu quero-vos explicar o que é que aconteceu até aqui. Um grande exército filisteu veio contra os israelitas, mas ficaram parados. Um grande homem de guerra, pensa-se que perto de 3 metros de altura, era um homem realmente grande de guerra mesmo, virou-se e começou a gritar para desafiar um campeão, alguém que viesse lutar em nome dos israelitas. Toda a gente via aquele grande homem e tinha medo, mas houve um homem que não tinha medo. E nós temos que aprender com Davi o que é que ele fez, porque foi impressionante. Toda a gente já ouviu falar de David e Golias, mas eu quero agora que vocês vejam porque é que Davi atuou como atuou. Primeiro, o pai mandou ir ter com os irmãos, porque os irmãos estavam na frente de batalha, mandou ir ter com eles para levar comida e levar uns queijinhos para os comandantes dele. Quando chegou lá, ele viu aquele aparato e viu aquele grande homem a desafiar o povo de Deus. E a primeira resposta que ele disse: mas quem é este para desafiar o exército do Deus vivo? Todos olharam para ele. Mas o que é que este miúdo está para aqui a dizer? Ele voltou a afirmar a mesma coisa e o rei Saul mandou-o chamar. Ele já era conhecido do rei Saul porque ele tocava a harpa para o rei Saul. E aqui vamos ver o que é que aconteceu. O que é que este rapazinho sabia para poder ter tanta força? Eu disse 32, não foi? Não foi 32? Amém? Mas vamos abrir antes, no 42. É só um pouco mais abaixo, no 42. Vamos até ao 42 só. Eu quero que vocês vejam a descrição de Davi. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Era quase uma criança. Agora sim vamos ao 32. Vocês agora têm a descrição. Agora na vossa mente, agora tem a imagem de Davi, agora tem a imagem do Golias, grande, homem de guerra, possante. Ele tinha que ter um escudeiro para lhe transportar as armas. As armas deles eram pesadas, grandes. Um homem de guerra, treinado para guerrear. E aparecem um jovem, ruivo, de gentil aspecto. Davi foi perante Saúl, o rei, e disse: Davi disse a Saúl: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Mas o que é que tu pensas? O que é que tu pensas fazer? Então, mas como é que tu vais conseguir ganhar a um homem experimentado? Como é que tu vais conseguir ganhar uma doença?
Como é que tu vais conseguir libertar de uma situação que ao mundo é impossível vencer? Vamos pensar um pouco. Um homem de 3 metros de altura, coraça, escudo, lança, espada, homem forte e um menino ao pé dele. Quem você acha que vai ganhar? Você nem precisa responder muito. O homem de guerra, sem dúvida. Então vamos agarrar no meio disto tudo e vamos meter Deus na questão. Sabe que muda tudo. Veja o que é que Davi disse, 34. Então disse Davi a Saúl, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão à barba e o feria e o matava. Espera, assim você já vê outra coisa. Espera aí, afinal isto já não é um menino. Há qualquer coisa que ele tem. Até ele luta contra um leão e um urso. Um dos grandes segredos de todos os homens de negócios, sabe qual é? Informação. Você que tem que ter a informação toda. Toda a informação que você tiver vai-lhe ser benéfico para as decisões que você vai ter que tomar. Eu quando fiz a pergunta, quando comecei a explicar toda a situação, a primeira coisa que você pensou foi logo, o homem de guerra vai vencer, sem dúvida. Mas agora você está a ouvir que um menino lutou contra um urso e contra um leão? Espera aí, mas o que é que este menino tem? E eu vou-lhe dizer o que é que este menino tem. Tem Deus. O mesmo Deus que você tem. Uma das coisas impressionantes é, veja o que está aqui, o 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Epá, nem vale a pena dizer mais nada. Tu já venceste. Agora pense comigo um pouco, por favor. Davi contou a Saúl, ao rei Saúl, contou as experiências que ele teve. E baseado nas experiências que ele teve com Deus e na atuação que ele teve a defender o rebanho de seu pai, ele disse, se Deus me livrou do leão e do urso, também me vai livrar deste. Agora a minha pergunta é, a nível de cura, você já teve algum livramento de Deus? Pergunto. Se você está a dizer que sim, Deus já o livrou, então por que é que não o vai livrar agora? Qual é a diferença? O gigante é maior? Será? Eu estou a falar de saúde como poderia estar a falar de finanças, ou podia estar a falar de outra situação qualquer. A Bíblia fala de Satanás, do diabo, de uma forma impressionante. Diz que nós, quando o virmos, vamos dizer, mas era este que fazia tremer as nações? A comparação que Deus faz quase que é um rato com um megafone. Será que o diabo tem poder? Claro que tem poder. Mas que Deus deu poder à igreja muito superior ao que o diabo, também é verdade. Vamos andar segundo as experiências que temos tido com Deus. Se Deus nos livrou numa determinada altura, agora garantidamente também nos vai livrar.
Assim como Davi disse, não, ele me livrou do urso, ele me livrou do leão e me vai livrar deste também. Davi, Saul, o rei Saul nem disse mais nada. Ele diz, vai-te embora. No versículo 37, no final diz, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Epá, não é preciso dizer mais nada. Tens Deus do teu lado, tens tudo. Será que nós pensamos assim? Será que quando as situações apertam nós nos lembramos daquilo que Deus já nos livrou até hoje? E que garantidamente nos vai livrar para o futuro? E que nos vai livrar de toda e qualquer situação que estivemos a passar? Será que Ele não é o mesmo Deus? O ontem, o hoje e eternamente? Eu tenho estado a ler um livro. Eu não tenho conhecimento que haja tradução para inglês, para português, desculpa. Até o livro está todo em inglês e eu tive que o traduzir todo para português. Alguma tradução não ficou muito boa, mas pronto, dá para perceber. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja de hoje é a mesma igreja que começou em Atos 2, no Pentecostes, na altura da festa de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. A partir dessa altura, o poder que estava na igreja na altura é o mesmo poder que está na igreja hoje. E à medida que cada um de nós, dentro da igreja, nos apercebermos da direção que podemos ter de Deus, das bênçãos que podemos ter de Deus, dos dons que podemos ter de Deus, maior será o poder dentro da igreja. O que é que eu quero dizer? Deus prepara-se para fazer grandes coisas. Mas se nós não tivermos a mesma ação que Davi teve, nós vamos perder. Entenda que Davi tinha um conhecimento e baseou-se nesse conhecimento de livramento para continuar a acreditar no livramento que Deus iria fazer com ele. Porque se Deus é por nós, ninguém, nem coisa alguma, pode ser contra nós. Hoje eu tive conhecimento através. Eu não vi isto nas notícias. Muito raramente vejo notícias. Eu falei com eu estive no talho e comprar carne. E a falar com o senhor do talho, ele disse: o senhor do talho virou-se para mim e disse: hoje ouvi uma notícia muito boa. Eu disse: foi? Então, ele disse: Portugal descobriram que 1/4 da população portuguesa está imune. E eu disse: isso é bom. Junto com aqueles que já foram vacinados, já é uma boa quantia. Eu entrei para dentro do carro e nós tivemos que ir ao outro lado e fui buscar a minha esposa e eu estava no carro e contei isto. Sabe qual foi a minha resposta? Não sei se foi a minha esposa, se foi um dos meus filhos, disse: nós já estamos imunes. Sabe porquê? Salmo 91. Leia o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito e tu não serás atingido. Não é preciso lermos agora. Você vai ler depois quando acabar a reunião. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Porque Deus nos livrará da peste maliciosa. E o mal nos sucederá, nem praga alguma, peste alguma, vírus algum chegará até nós. Nós estamos a basear a nossa força na imunidade que temos ou na imunidade que Deus nos dá. Veja aqui agora a seguir. Logo a seguir, versículo 38. Saúl vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Se ele ia lutar, então vestiu-lhe
as armas que os homens normalmente lutam. É um erro muito grande. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi: Saúl, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Este versículo ensina tanto, 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 tanto. Estes dois versículos ensinam tanto. Você quer lutar neste mundo com as armas deste mundo, você vai perder. Davi não podia ir para a batalha com as armas normalmente que ele ia. Ele, quando lutou com o urso, quando lutou com o leão, ele não tinha uma couraça, ele não tinha um escudo, ele não tinha uma espada. No entanto, Deus lhe deu livramento. Se ele fosse agora para a batalha com as mesmas vestes, ele ia perder. Agora pense um pouco. Por favor, pense um pouco. Você quer livrar-se, quer lutar nesta vida com as armas do mundo ou com as armas de Deus? Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uma coisa a acontecer. Não. Vou-lhe dar um exemplo com o emprego, com o meu antigo emprego. Acho que assim é melhor. Nunca aconteceu, eu nunca fiz isso, mas é um exemplo. Imaginamos que alguém dentro da chefia onde eu ia, à esquadra, agarrava e começava a implicar comigo. E o que é que eu fazia? Se eu fosse um homem que não fosse de Deus, eu agarrava, espera aí, que eu conheço aquele e aquele outro, e eu ia usar as armas deste planeta. Eu conheço aquele e aquele já vai ver que ele vai levar uma reprimenda lá de cima. E eu ia usar as armas deste planeta. Mas eu, sendo um homem de Deus, o que é que eu faria? Eu ia orar e Deus mudaria as circunstâncias a meu favor. Como quantas e quantas vezes fez. O que eu quero que você entenda é, na sua circunstância, aquilo que você está a passar, você está a usar as armas deste planeta ou as armas de Deus? É que as armas de Deus são poderosas. Davi sabia disso. Ele tentou vestir a couraça e disse: Não, isto não dá para mim. Isto não é para mim. E então tirou. E sabe o que é que ele fez? Versículo 40. Tomou o seu queijado na mão, escolheu para si 5 seixos do rio, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. Por isso é que quando o Filisteu o viu, começou a gozar com ele. Mas sou eu algum cão para vir com paus? E começou a amaldiçoar para os deuses dele. Epá, quantas e quantas vezes nós não nos sentimos como Davi, não tendo couraça, não tendo armas, não, chegando a uma batalha completamente sem nada. E agora? Como é que nos vamos livrar? E agora como é que vai ser? E agora qual vai ser a solução? Versículo 45. Ele amaldiçoou e disse que lhe ia cortar a cabeça e lhe dar às árvores. E o que é importante é que Davi respondeu. E nós temos que responder àquilo que está acontecendo na nossa vida.
Nós temos que responder contra a saúde, contra a doença. Desculpem, contra a doença. Nós temos que responder contra as finanças, contra a falta financeira. Nós temos que responder contra as situações. Não temos que usar as armas desta terra, mas temos de usar as armas de Deus. Davi, no versículo 45, 1 de Samuel 45, Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vês a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, fiar-te-ei, tirarei a cabeça e aos corvos dos reis dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Entenda uma coisa, a segurança de Davi não era a sua funda, não era a sua pedra, não era a espada que não tinha, não era a couraça que tinha rejeitado, era Deus. Por favor, a sua segurança é Deus. Use as armas que Deus lhe pôs ao dispor. Se você não usar as armas de Deus, você não vai vencer. Eu peço desculpa, mas você não vai vencer. Então o que é que você deve fazer? Mudar a sua maneira de falar. Eu insisto tantas vezes nisso, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. O que é que você está a falar? O que você está a falar não lhe trouxe benefício nenhum até agora. Mude a sua maneira de falar. É para experimente. O médico não receita medicamentos. E, olha, toma este medicamento. E você experimenta e tal. Ah, pá, olha, dei-me bem, tudo bem. Pronto. Ah, não, não me dou nada bem com ele. Então, espera aí, leva aqui outro. É pá, experimenta o que eu lhe estou a dizer. Parte de falar negativo e começa a falar o que Deus diz. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. É pá, experimente tomar um medicamento de Deus. Experimente falar o que Deus diz. Quando lhe perguntarem, então, tudo vai bem? Tudo vai bem. É impressionante, se está tudo bem, tudo vai bem. Então, olha aí, tudo vai bem. Sabe o que é que vai acontecer? Algumas pessoas vão deixar de falar para si. Algumas pessoas vão começar a gozá-lo. E agora aqui é que, como é que é? É porque o Filisteu, este grande homem de guerra, gozou com Davi. Vais-me tu bater, vais-me tu matar. Quando eu aceitei Jesus, foi as primeiras coisas que começaram a acontecer, foi exatamente isso. É impressionante que você vai num autocarro, vai num comboio, e há uma pessoa a ler uma Bíblia, e toda a gente olha para a pessoa. Parece que a pessoa está a cometer o pior crime de toda a vida. Tanto assim que a pessoa se sente coagida, quase sempre se esconde, quase sempre não vê, não mostra que está a ler a Bíblia. E outra pessoa ao lado, do outro lado, está a ver uma revista pornográfica e ninguém liga. Você não acha isto loucura? Uma vez estava num parque de campismo que eu costumava frequentar. Eu tinha lá umas cassetes que eu estava a ouvir. Na altura, agora não, estamos numa era digital, é tudo digital, mas na altura eram cassetes. E eu tinha lá as cassetes postas, estava a ouvir uma, tinha lá outra, e houve uma pessoa que olhou e tentou ler. Eu virei a cassete ao contrário e virei mesmo para ela poder ler. Epá, eu sou de Deus! E tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de dizer que sou de Deus. O maior de todos vive dentro de mim. Não há nada nesta terra. Nada.
Só Deus. Ele já me livrou tantas vezes, tantas situações. E me continua a livrar. Poderei eu achar que outra coisa pode ser melhor? É loucura. Você entende? Você entende que sem Deus nada somos? Você entende que usando as armas deste mundo nós vamos perder? Os muros de Jericó caíram não com uma espada, não com pedras, eles afundaram-se literalmente. Que Deus atuou. Antes disso, o Jordão, as águas pararam e o povo passou a pé enxuto por causa do poder dos homens, porque eles fizeram parar a água. Não, Deus fez a operação de milagre. O mesmo Deus que hoje vai atuar na sua e na minha vida no nome de Jesus. Quando Davi disse isto, o filisteu riu-se dele. Davi não se riu. Quer saber o que é que aconteceu? Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto da terra. Eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez em miúdo, eu estava a jogar a bola na praceta onde eu morava. Nós estávamos a jogar a bola e eu lembro-me da bola, a bola ter ido para o lado. E um dos que estava a jogar comigo foi atrás da bola. E eu fiquei ali à espera que ele viesse para continuarmos a jogar. Eu estava à baliza. Enquanto estava à espera, estava a olhar para baixo. Quando olhei para a frente, vi um grupo de rapazes vir direitos a mim. Eles começaram a dizer qualquer coisa e eu acho que a partir de uma certa altura deixei de ouvir. E começaram-me a tirar pedras para mim. Eu posso lhe dizer que eu não senti nada. Mas eu sei que algumas me acertaram, mas eu não senti nada. Eu sei que agarrei um pedregulho que estava ao pé de mim e levantei-o no ar e eles fugiram. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pedra faz assim tanto mal numa pessoa? Não, não faz. Pode machucar, pode ferir, pode magoar. Agora, a ponto de cravar na testa, é impossível. A não ser que Deus tivesse dado um empurrãozinho na pedra. E aí sim, a pedra ia com muita força e cravou na testa do Golias. Entende? Foi Deus. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Existem esquemas neste mundo.
Eu tenho conhecimento da pessoa tal, eu sei da pessoa não sei quê, eu sei eu tenho aquele conhecimento, se calhar através daquele conhecimento eu consigo. O meu conhecimento é com o Deus Altíssimo. E esse conhecimento é o bastante para eu conseguir ter tudo. Você está a ouvir? Nós temos que parar de usar as armas deste mundo e começar as armas que nós temos à nossa disposição de Deus. As nossas experiências que temos tido com Deus. Ouça, nunca se esquecer das experiências que você tem tido com Deus. Deus já o livrou alguma vez. Não se esqueça disso. Não se escreva isso, inclusive. Escreva. Algum dia eu tenho coisas escritas que às vezes eu vou lá e vou ler outra vez. Vou-me lembrar do que é que Deus me livrou. Eu andei 1 ano e meio desarmado a trabalhar na rua. Inclusive, uma das vezes andei a correr atrás de assaltantes armados. E quando eu vinha, parei, porque eles fugiram, não consegui apanhá-los, eles entraram para dentro de um carro. Quando voltava para cá, para o meu carro, é que me lembrei que não tinha arma. Mas eles fugiram à minha frente. Deus é que é maior na nossa vida. Não é mais ninguém. É Deus. Nós podemos ter o conhecimento de A, B ou C. Nós podemos ter a hipótese de A, B ou C, de conseguir através deste ou daquele ou daquele outro. Mas são as armas do mundo, não são as armas de Deus. As armas de Deus é confiar nele e ficar quieto. Davi não trouxe nenhuma arma. Trouxe as armas que ele sempre utilizou. Aquilo que ele sempre utilizou. Sabe o que é que ele utilizava à funda? Para acertar com as pedras nas ovelhas, para elas não se afastarem. Quando elas começavam a afastar muito, ele mandava a pedra e a ovelha voltava para dentro do rebanho. E se calhar sempre mandou com a mesma força com que mandou contra o filisteu. A única diferença é que desta vez Deus empurrou a pedra e foi suficiente para cravar na testa do outro. Davi agarrou na espada dele e cortou a cabeça do filisteu. Quando eles viram os outros, um menino israelita vencer um homem de guerra, os filisteus todos fugiram. O que é que eles têm? Eles têm Deus na vida deles. O que é que você tem? Deus na sua vida. É o que você precisa. Não precisa de mais nada. Não precisa daquele conhecimento, do outro conhecimento, desta hipótese, daquela hipótese. Você só precisa de Deus na sua vida e confiar que Ele o livrou da outra vez. Também o vai livrar agora. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Deus. Vamos abrir em 2 de Coríntios, no Novo Testamento, 10:3. 2 de Coríntios, Paulo sabia muito bem aquilo que eu acabei de falar. 2 de Coríntios 10:3. Paulo sabia muito bem mesmo, aquilo que eu acabei de falar. Sabia tão bem isso que agarrou, escreveu uma carta a Coríntios a relatar isso mesmo. Aquilo que nós vamos ler agora. Porque andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia ou as armas da nossa guerra não são carnais, não são as normais, não são deste mundo, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, a obediência
Cristo. Sabendo que maior é aquele que está connosco do que aquele que está no mundo. Não importa a circunstância que você está a passar. Não importa o problema, o tamanho do problema que você está a passar. Importa sim você crê em Deus ou não. Porque Ele está preparado para o livrar, seja qual for a circunstância. Você confia nele ou não? É que está a chegar a uma altura em que o nosso Deus tem que ser vivo. Eu soube há pouco tempo uma coisa que parece que incendiou qualquer coisa dentro de mim. No Egito, aconteceu uma coisa há pouco tempo, no princípio deste mês, penso eu, que se chama o desfile dourado. Até o que é o desfile dourado? Eles fizeram um grande museu no Egito e agarraram em todos os faraós, os reis de determinadas alturas que estavam num determinado sítio, fizeram um cortejo com salva de tiros e tudo, em que levaram esses faraós para o novo lugar, um novo museu. Os carros eram dourados para transportar esses reis. À medida que eles passavam, as pessoas faziam vénia. E eu via aquilo e eu disse, meu Deus, este foi o Egito que dobrou o joelho ao nosso Deus. Este foi o Egito que perdeu perante o nosso Deus. E eles estavam a se transformar numa coisa gloriosa. E eu vi aquilo. Oh, Pai. Eu dizia, Senhor, quando é que nós começamos? Quando é que nós começamos a mostrar a este planeta o teu verdadeiro poder? Quando é que todo o planeta ficar a saber que tu és Deus e não há outro senão tu? Quando é que todo o planeta vai dobrar o joelho e dizer Jesus é o meu Senhor? Até agora, gozam, às vezes, com o povo de Deus. Está a chegar a uma altura, não é para ser gozado. É para mostrar o verdadeiro poder que Deus tem. Que Deus se manifeste em cada um de nós para a sua glória e para a sua honra. Está na altura de fazermos como Davi fez. Perante as circunstâncias da nossa vida, seja em cura, seja em qualquer problema que nos possa vir, não, maior é o meu Deus que está comigo do que as circunstâncias que estão ao meu redor. 1000 queiram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, eu não sou atingido. Não se esqueça das suas experiências com Deus. Eu não me esqueço. Eu sei que quantas vezes Ele me livrou da morte. Sei. E eu sei. Nós vamos ver muito mais coisas. Vamos dar glórias a Deus. Amém. Vamos aprender com Davi. E vamos fazer o que ele fez. Vamos vencer no nome. Amém. Eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos lá ficar de pé. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Senão vocês adormecem. Pá. Não pode ser. Você que me está a ver também fique de pé, faz favor.
Fique de pé. Diga comigo, faça esta declaração comigo. Faça esta declaração comigo. Vá lá. Vamos ficar de pé e vamos fazer esta declaração. Vamos dizer: Pai, nós vimos a Ti. Vamos lá dizer outra vez: Pai, nós vimos a Ti, em nome de Jesus. E Senhor, nós sabemos que Tu és grande e poderoso para fazer coisas que este planeta nunca viu. Sabemos que Tu estás disposto a fazer uma coisa nova e eu creio que é isso que vai acontecer. Que as curas vão começar a acontecer como nunca aconteceram até hoje. As libertações vão começar a ser em grande. O planeta vai ver o Teu poder acontecer. Eu sei, Senhor, que há muitos que vão dizer que não pode ser. Mas eles vão ver quão poderoso Tu és. Só Tu, Pai. Dá-nos ousadia para pregar, para ministrar, para efetuar a Tua obra, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Para que em tudo Tu sejas glorificado. Em tudo o que seja, o que aconteça pelas nossas mãos, nós te demos glórias sempre. Glória, Pai. Te dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. No nome de Jesus. Sim, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de acabar, vamos orar outra vez. Vamos dizer: Pai, Tua palavra diz que eu estou curado. Portanto, eu estou curado. A Tua palavra diz que eu estou abençoado financeiramente. Portanto, eu estou abençoado financeiramente. A Tua palavra diz que em todas as coisas sou mais que vencedor. Portanto, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Este mundo não me pode derrotar. Porque eu tenho-te a Ti do meu lado. E por isso eu te agradeço. Exalto, louvo, adoro, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana.